Todos. Boa noite. Boa noite. Agora sim ficou bom. Boa noite. Bom, gente, é com muita honra que eu venho aqui falar com vocês. Enquanto mulher, né? Enquanto mãe, venho aqui falar. Vou contar uma história para vocês. História essa que é muito mais comum do que a gente imagina, né? Muito mais quando é com alguém que a gente conhece muito. Essa minha amiga, essa pessoa que eu vou contar a história para vocês, no final a gente tem as surpresinhas, né? Mas enfim, vou contar uma historinha para vocês. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Sueli Carabajal da Silva, tenho 64 anos, sou mãe, sou avó, sou membro do Comum, sou presidente do Rotary Club, sou pós-graduada e fui professora universitária em design de moda. Sou empresária, tenho uma empresa de comunicação visual juntamente com meu filho. E também sou palestrante. Quando me chamam para falar e contar minhas historinhas, eu também gosto. Porque assim a gente tem voz. E assim a gente vai conhecendo outras mulheres. E mulheres que se conhecem e se apoiam, se transformam em fortes. O que eu vou contar para vocês, se servir, você coloque no seu coração. Se não servir, deixa lá numa portinha que se chama mosaico. Fica lá na nossa cabecinha, um dia pode servir. Então era uma vez uma menina que nasceu no Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás. Essa menina cresceu com um pai extremamente violento. Um pai que não tinha comoção. Para ele, a violência era o que ensinava. Como muitos aqui, nós viemos de uma geração de pais muito violentos. Né? A gente sabe disso, a gente é de uma geração diferente da gurizada que está aí hoje, que tem, né, tem pais muito diferentes. Então essa menina foi forçada a começar a trabalhar com 9 anos de idade, porque ela tinha sonhos, e ela espanava esses sonhos, e ela apanhava por eles. Então ela foi trabalhar como empregada doméstica, para poder estudar, que era o que ela gostava. Engravidou muito cedo, conheceu o primeiro namoradinho, se encantou, e aí se casou com 19 anos, já grávida. Na noite de núpcias, ela já apanhou, porque no dia do casamento, ela foi muito simpática com os participantes do casamento. Quando ela chegou em casa, o então dono dela, até então, né, se achando dono, quis a satisfação de como ela poderia ser tão simpática com os convidados. Então, esse marido extremamente violento, ela se casou muito cedo para se livrar de um pai violento. E arrumou um companheiro, o que é muito comum, tá, gente? Porque isso se chama repetição de padrão. Ela arrumou um companheiro mais violento do que o pai. Muito mais violento do que o pai. E passou por muito poucas e muito boas. Teve 2 filhos. O segundo filho com paralisia cerebral total. Porque no 6º mês de gestação, ela tomou uma surra tão grande que a criança teve falta de oxigenação do cérebro. Então ela teve um filho especial por conta desse acontecimento, no 6º mês de gestação. Perdeu um filho aos 11 anos e perdeu o marido 90 dias depois. Isso no ano de 1991. O primeiro filho faleceu por conta da situação, né, dele,
difícil mesmo de sobreviver. E 90 dias após isso, como ela tinha um marido extremamente doente, ele, no último ano, bateu 16 vezes o carro, até que ele encontrou o que estava procurando. Certo? Virou pai, então, do menino de 11 anos, porque um partiu, mas ficou o outro. E teve que recomeçar. Com todas essas cicatrizes, com toda essa carga, ela precisou recomeçar. E aí? Como se recomeça de uma destruição emocional desse tamanho? Como se recomeça? Vai, Salvador! Vai! Vai! Você não sabe fazer nada! Você não sabe fazer nada! Nem pra isso você serve! Nem pra isso você serve! Sua vagabunda! Pare com isso! Ai, que louco, não, pai! Para! Larga a mãe, pai! Larga ela, por favor! Chega, mãe! Vem cá! Vem cá! Por favor, vem! Por favor! Isso é muito mais comum do que a gente imagina. O difícil, gente, é a história do copo meio cheio e do copo meio vazio. Não é? O copo meio vazio é assim, 10% do que acontece com a gente, 10% do que acontece com a gente não tem comando, a gente não tem controle, a gente não controla desses 10%. 90% eu não faço com tudo que chega até mim. E isso eu tenho controle. E isso eu posso conduzir. Mas como conduzir quando não se tem o apoio? Quando não se tem o emocional, quando não se tem uma qualidade emocional para superar tudo isso? Como se faz? Vocês gostariam de saber como é que está essa amiga hoje? Sim ou não? Sim. Sim. Vou mostrar para vocês. Que só se vence na vida quando a gente para e olha para dentro da gente. Não se encontra nada fora. Tudo está dentro. Mesmo esmigalhado, destruído, amassado, desrespeitado, tudo isso. Mas ainda assim continua dentro. E quando a gente se coloca na condição de ser vulnerável, aceitar nossa vulnerabilidade, entender que sim, eu sofro, sim, foi doloroso, sim, é difícil, sim, tudo sim, tá? Mas eu posso? Sim, eu também posso. Eu devo muito mais, porque ninguém vai fazer isso por mim. Então, quando a gente trabalha com a questão da mulher, que é essas questões que a gente encontra todo dia, de violência, de desrespeito, de feminicídio e tudo isso, a gente para e olha para a pessoa. Ai, mas aí a polícia pode dizer aqui para nós. Muitas vezes elas vão lá e elas voltam para casa. Muitas vezes elas vão lá, elas fazem o BO, e elas vão lá e elas retiram o BO. Por que elas fazem isso? É porque elas são sem vergonha? Não é, gente, é porque não tem estrutura emocional para superar isso. É difícil, não é para todas que acontece. Vou dizer para vocês, eu estudei muito, eu fiz coaching, eu fiz terapia, eu fiz muito para entender que eu era capaz. Porque até então, vivendo toda essa tragédia, eu não me sentia nem capaz, nem viva eu me sentia. Nem viva. Para mim, se eu acordasse
ou fosse dormir, era a mesma coisa. Se eu fosse acordar ou não, não fazia diferença, entende? Então, a gente quando trabalha com essas questões das mulheres, a gente precisa entender. Tô cansada, não tenho mais força pra mais nada. Eu não vou suportar e eu vou ter que voltar pra casa. Eu vou ter que ir pra casa de novo, sozinha. Isso, vai lá denunciar. Vai perder a casa, vai ficar na rua. Pode ir. Não, eu vou voltar. Vai. Botão do pânico. Vem. A questão aqui que eu já coloquei para vocês. Então, gente, a decisão de recomeçar, ela é uma decisão que precisa ser você com um espelho, com você mesma. Eu tenho um livro para indicar para vocês da Renée, que é o poder, que é de ser, eu não vou saber o nome agora, mas enfim, o quanto a gente pode se permitir ser vulnerável. O poder da vulnerabilidade em nós, ele é muito, muito poderoso. Porque quando eu aceito que eu estou frágil, mas eu posso me fortalecer, quando eu entendo que eu, me fortalecendo, vou fortalecer outras mulheres, e eu me transformei muito em função de ser mãe de um menino excepcional e de ser apoio para outras mães que também passavam pelo que eu estava passando. E eu dizia para elas, não podemos desistir, a gente não pode, a gente não tem esse direito, porque temos uma vida que depende de nós, nós não podemos desistir, por nós e por esses que precisam. Então, gente, o que eu vim trazer para vocês aqui é isso, é que a gente entenda o quanto a gente é vulnerável, é que a gente acha que nunca vai passar por isso, até não conhecer um monstro que chega na nossa vida, se fazendo, não é? De a coisa mais maravilhosa do mundo, porque o meu se fez e eu estava apaixonadíssima. E vivi 13 anos da minha vida assim. E por muitas vezes estive de frente com a morte. Por muitas vezes. Não foram poucas, foram muitas vezes. De situações muito graves mesmo. Eu hoje sou uma privilegiada de estar aqui falando com vocês. Me sinto muito grata e quero dizer para vocês, recebam o meu abraço. E se alguém passa por isso, se levanta daí, porque esse lugar não é teu. Se levanta daí, porque esse lugar não é teu. O teu lugar é onde você estiver bem, inteira, coesa e feliz. Vou deixar com vocês Braulio Bessa, que é um dos meus ídolos. Deve ser de alguém da vida de vocês também. Eu sempre disse que poesia é um abraço. Então espero que esse poema abrace todo mundo. Se chama Recomece. Diz assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair, ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque
aquele encontro reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Sueli, você nos representa muito. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou pedir para a Jane, que também é da Rede Feminina, como você